Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com um problema, um case real, um problema de manufatura, onde a gente vai estar aplicando otimização via simulação Monte Carlo. Tá? Primeiramente, o que o probleminha diz? Né? Nós temos aqui três variáveis x, x1, x2, x3, bitola em polegada, x1, largura em milímetro x2 e o comprimento em milímetro x3. E as nossas variáveis de saída é a usinagem e ajustagem. Y1, usinagem, Y2, ajustagem em horas. Então, suponha que eu queira gastar 2 horas e meia do tempo total. Quanto eu tenho de fato que inserir no meu processo de bitola, largura e comprimento, visando atender essas 2 horas e meia? Então, primeiramente, nós vamos otimizar esse probleminha de forma linear para obter a nossa função empírica por meio de uma análise de regressão. Então, nós vamos aqui em dados, análise de dados, e vamos procurar aqui, ó, regressão. Ok. Primeiro, nós vamos pegar a nossa variável y1. Ctrl Shift, setinha para baixo. E as nossas variáveis de entrada, no caso, nós vamos pegar as três, tá? Ctrl Shift, setinha para baixo. Para um nível de confiança de 95%, ok? Então, só dá OK aqui. Bom, pessoal, aqui abriu a nossa análise de regressão. Vocês podem observar aqui, ó, primeiramente, o nosso R quadrado, né? O nosso R quadrado ajustado para essa configuração deu 87,7%, tá? Os valores, nesse caso, também são menores que 0,05, tá? Então, mostra que os coeficientes são significativos. O nosso R quadrado ajustado deu maior que 70%. Mostra o quê? Que também é significativo, está coerente, tá? Porém, pessoal, a gente pode melhorar esse R quadrado ajustado, sem mudar a complexidade do modelo. Às vezes pode dar certo, às vezes não. Porém, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar a nossa constante, né? Zero. A nossa constante aqui, que é o coeficiente linear dessa função, é a interseção aqui. Tá? Então, vamos considerar ela zero. E vamos ver o que vai acontecer com o nosso R quadrado ajustado. Então, vamos aqui, ó. Dados, análise de dados. E agora, aqui, ó, vamos habilitar constante zero. E só dá OK. Bom, então, abriu aqui o nosso resultado. Para constante zero, né, o nosso R quadrado ajustado deu 97,7%. Tá maior do que 70%. Melhorou, né? Porque o outro tinha dado 87,7%. E agora já deu próximo de 98%. Então, mostra que, tirando a nossa constante, né, fazendo com que ela fosse zero, melhorou o nosso probleminha, tá? Aqui os valores também continuam menores do que 0,05, são significativos. Então, para esse modelo, nós vamos trabalhar com esses valores, tá, de coeficiente para Y1, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. E vamos pegar aqui o intervalo de 95% inferior, né? O inferior e o superior.
são esses que nós iremos trabalhar, tá? Bom, agora nós iremos fazer a mesma coisa para y2. Então, vamos ver aqui, ó, dados, análise de dados, regressão. Porém, nós vamos pegar aqui os valores de y2, tá? Com relação à ajustagem. Vamos primeiro ver sem considerar a constante zero. Ok. Aqui, ó, abriu o resultado para nós. Então, pessoal, aqui a gente tem os p-valores. Primeiro, o nosso r quadrado ajustado deu 91%, que mostra que ele está maior que 70%. E os nossos p-valores aqui também foram menores do que 0,05. Mostra que os coeficientes são significativos. Bom, vamos agora tirar a nossa constante para ver se o nosso modelo vai melhorar. Ou não, né? Vamos ver. Análise de dados, ok. Só considerar a constante zero. Então, agora aqui só considerar a constante zero. Ok. Aqui, ó. O nosso r quadrado ajustado a essa configuração de y2 deu 98,5, ou seja, melhorou nosso r quadrado, né? Então, pessoal, nós vamos estar utilizando essa configuração para y2. Então, os coeficientes que nós estaremos utilizando são esses aqui, ó. Aqui nós vamos pegar os valores para 95% inferiores e para 95% superiores. Bom, agora eu só vou aumentar a letra aqui, para ficar melhor. Tá aqui os nossos coeficientes para y1 e para y2, tá? Bom, determinamos por meio da análise de regressão, por meio da otimização linear. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar utilizando quem? Trabalhar com otimização via simulação Monte Carlo. Então, agora, o que nós temos que fazer? Primeiramente, nós vamos agora nós rodaremos o modelo, né, com base puramente em otimização linear, porque as funções elas foram lineares, tá? Para depois a gente aplicar essas informações na otimização via simulação Monte Carlo. Nós vamos utilizar essas informações, melhor dizendo. Então, nós vamos aqui em y1 vai ser igual a somar produto de quem? Dos coeficientes de y1, tá? E das nossas variáveis de decisão. y2 igual a somar produto de quem? Dos nossos coeficientes y2 e das nossas variáveis de decisão. E o y3 nada mais é do que a aglutinação da função 1 e 2, do y1 mais y2. Então, vai ser igual a y1 mais y2. Ok? Bom, nós vamos trabalhar também as nossas restrições do modelo. Para cada variável, a gente vai precisar dos valores de máximo e de mínimo. Então, nós vamos já determinar aqui, ó, igual a máximo. A bitola, então nós vamos pegar o valor aqui da bitola, Ctrl Shift, setinha para baixo. Tá? No mínimo, igual a mínimo, Ctrl
Shift, setinha para baixo. Terminamos o mínimo aqui. Agora para a largura, igual ao máximo. Ctrl Shift, setinha para baixo. Igual ao mínimo para a largura. E a mesma coisa, igual ao máximo para o comprimento. E também o mínimo para o comprimento. Bom, com isso nós definimos as nossas variáveis e definimos a nossa função, né? A nossa função fez aqui. A gente tem que fazer essa aglutinação das duas, porque o software, o solver, ele não faz separado para y1 e y2, né? Nós vamos ter que fazer para o y3 juntando as duas, aglutinando as duas, tá? Então, a função vai ser y3 igual a y1 mais y2 para um target, né, de 2 horas e meia, que é o tempo que a gente quer gastar. Então, nós vamos aqui em dados, solver. Aí, aqui é a nossa função, já é y3, né, tá? Nós vamos pegar o valor de 2,5, que é o nosso target, é o tempo que a gente quer gastar. E aqui nós estaremos pegando as nossas... Aqui nós estaremos pegando as nossas variáveis de decisão, tá? E aqui nós vamos adicionar as... Então, voltando, nós vamos adicionar as nossas restrições. Então, quais são as nossas restrições, né? Serão as nossas variáveis de decisão, tem que ser menor ou igual aos valores máximos, tá? Então, aqui, menor ou igual a quem? Aos valores máximos. Ok. Agora, adicionar quem? As nossas variáveis de decisão tem que ser maior ou igual a quem? Aos valores mínimos. Ok. E também, x2 e x3 são números inteiros, né? Largura e comprimento. Então, nós vamos vir aqui, adicionar largura e comprimento, tem que ser inteiros. Ok. LP Simplex, resolver. Ok. Pronto. O solver já otimizou o nosso probleminha. Então, nós temos aqui 1.01. Como otimização linear, nós vamos usar como bitola 1.01 polegadas, como largura 45 milímetros, comprimento 608 milímetros, né? E vamos gastar no processo 1h e 81 num tempo de usinagem, né, que é o nosso Y1, 0,69 horas num tempo de ajustagem é o nosso setup, tá? E o tempo total de 2 horas e meia, ok? Então, nós já resolvemos primeiro por meio da otimização linear. Porém, agora, pessoal, nós vamos estar trabalhando com esse mesmo probleminha, só que agora fazendo otimização via simulação Monte Carlo. Então, o que nós vamos fazer primeiro, né? Nós vamos vir aqui, nós vamos definir os nossos pressupostos, né? A gente tem as variáveis x, tá? Para y1, as variáveis x. Para y2, nós vamos definir o pressuposto. Então, nós vamos aqui no Cristobal, definir pressuposto. Essas distribuições, para cada x, são distribuições de densidade e probabilidade uniforme contínua, porque nós temos o limite inferior e o limite superior. Então, vamos aqui, uniforme.
nós vamos pegar aqui o valor máximo e mínimo. Vamos vir aqui, vamos pegar esse aqui. E vamos pegar este aqui. Bom, vou melhorar um pouquinho esse gráfico. Gráfico 3D, mostrar espaço de coluna. Vamos mudar a cor aqui, colocar média, ok. Tá aqui. Então, esse aqui, vocês podem ver que já ficou verdinho ali, nós já definimos o primeiro pressuposto. Agora vamos para o segundo. Definir pressuposto, também é uma distribuição uniforme. E vamos pegar o limite inferior e o limite superior. Ok. Só melhorando aqui o gráfico. Questão só de estética, né? Ok. Definimos o segundo pressuposto. Vamos lá. Distribuição uniforme. Pegar o valor inferior e o superior. Ok. E vamos melhorar o gráfico. Ok. Bom, agora nós vamos definir pressuposto para y2. Vamos lá. Distribuição uniforme também. Ok. E ok. Pronto. Ficou verdinho. Vamos definir a outra. Distribuição uniforme. Vamos pegar o limite inferior e o limite superior. Só melhorando o gráfico. Ok. Vamos definir o nosso último pressuposto aqui. Uniforme, limite inferior e o limite superior. Ok. Já ajustou, né? Nosso gráfico. Ok. Bom, já definimos os pressupostos. Agora, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos definir quem? A nossa variável de decisão, que são bitola, largura e comprimento. Então, vamos lá. Definir decisão é nessa plaquinha aqui, igual plaquinha de trânsito, né? Nós vamos aqui em personalizar e vamos pegar todinha a nossa bitola. Ctrl Shift, setinha para baixo. Ok. Ok. Já ficou amarelinho ali, né? Já definimos. Agora a largura. Definir decisão. Personalizar. E vamos pegar aqui toda a nossa largura. Ok. Ok. Já ficou amarelinho. Comprimento. Definir decisão. Personalizar. Vamos pegar todo o comprimento. Ok. E ok. Bom, definimos as nossas variáveis de decisão. Ficou tudo amarelinho. Agora nós vamos definir quem? As nossas variáveis de saída, né? Então, vamos ver aqui, ó. Define previsão. Y1. Unidade é horas. Já ficou azulzinho ali. Definimos o primeiro. Definir previsão. Y2. Unidade horas. Ok. E a função 3 vai ser quem? Y3 é igual a Y1 mais Y2. É dado em horas também. Ok. Pronto. Definimos todas as nossas variáveis. Vamos zerar aqui só para
Pronto. Zeramos só para dar o nosso ponto de partida. Agora nós vamos aqui em OptQuest e vamos definir a meta para média de quem? Do nosso Y3, que a gente quer que gaste 2 horas e meia, né? Para ficar igualzinho a nossa otimização linear em termos de parâmetro que a gente já definiu, tá? Então, agora nós vamos o quê? Nos requisitos, nós vamos trabalhar com o mínimo. O mínimo de quem? De Y1 deve ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque a gente não pode tá trabalhando com valores negativos. Então, tem que ser maior ou igual a zero, tá? E aqui o mínimo Y2 deve ser maior ou igual a zero também, porque nós não temos valores negativos. Como que foi definido? Adicionar objetivo aqui e adicionar requisito aqui, ok? Bom, agora nós vamos. Próximo. Aqui já estão definidos os nossos limites inferiores, superiores, para cada variável de decisão. E vamos agora... Nós vamos fazer 1000 simulações, tá? Para preferência aqui de execução, 1000 simulações com 1000 réplicas no nível de confiança de 95%, ok? É com simulação, porque ele é estocástico, agora é só executar, ok? Bom, a gente já começou a trabalhar, né? Até 1000 simulações. Abriu aqui o gráfico Y1, Y3, Y2 e Y1. Só melhorando esse gráfico aqui. Vou colocar ele em 3D, tá? Ok. Um intervalo de confiança aqui, ó, de 95%. Vocês podem ver o limite inferior e o limite superior aqui com relação ao nosso Y1. A mesma coisa aqui, pessoal, para Y2, olha. Só melhorando o gráfico aqui, vou colocar ele em 3D, tá? Mudar a cor. Habilitar a média. Agora, para 95%, que é o nosso intervalo de confiança, é só dar Enter. Já apareceu o nosso limite inferior e o nosso limite superior. A mesma coisa nós faremos para Y3. Preferência, gráfico, só para melhorar aqui, ok? Para 95%, só dá Enter, já vai aparecer o nosso limite inferior e o nosso limite superior. Esse aqui é o nosso gráfico de otimização. Esses Y1, Y2 e Y3 são os gráficos da simulação. Aqui é o nosso gráfico da otimização. Vocês podem ver aqui, ó, essa reta aqui. Esse balãozinho aqui, ó, é a nossa melhor solução até agora, tá? Então, ele está definindo a meta aqui para 2,5, né, que foi a meta que a gente definiu, só que ainda não terminou, a nossa simulação está sendo executada aqui, por isso que ainda não chegou, né? Porém, ele está disponibilizando, por enquanto, 1,5 de bitola, 270, 1,5 polegada de bitola, 270 milímetros de comprimento e 320 milímetros de largura, tá? Tá. 1h64, né? Y1 e 0. Aí, ó, já mudou. Aqui, ó, já mudou a nossa solução. Já habilitou para 2,55, já mudou os valores aqui, ó. Enquanto não tiver terminado a nossa simulação, esses valores ainda podem ser mudados. Se vocês virem aqui, ó, em exibir análise da solução,
Na posição 33, a gente tem a melhor solução por enquanto, tá? Que é 1,5 de bitola, 280 de comprimento, 350 de largura. Mas isso até o final da nossa simulação pode ser que mude, que tá um tempo aqui de 2 horas e 55. Porém, nós simulamos até agora 43, tá? Então, vamos lá. Voltando no nosso gráfico anterior. Bom, pessoal, então a nossa simulação já foi concluída. Então, nós temos aqui, para gastar em média 2 horas e meia, nós temos aqui, ó, 2,25 polegadas de bitola, 250 milímetros de comprimento e 300 milímetros de largura. Nós vamos gastar aqui 1,70 para usinar, 1,70 horas para usinar e 0,67 horas para ajustagem, que é o nosso setup, tá? Esse balãozinho aqui foi a nossa melhor solução. Se a gente vier aqui em exibir a análise da solução, a nossa melhor solução foi na posição 273, tá? Onde a gente teve 2 horas e meia, né? Tempo total. E tivemos os valores, né? De 2,25, 250, 300 para bitola, comprimento e largura, tá? Então, com relação aos gráficos, né? A vantagem é que nós conseguimos também verificar o intervalo de confiança de 95% pela configuração da otimização. Então, o tempo total para Y1 está entre 1,72 a 1,87 horas. Com relação a Y2, para o intervalo de confiança de 95%, está entre 0,68 e 0,73 horas. Em relação a Y3, para o intervalo de confiança também de 95%, está entre 2,42 a 2,58 horas. Tá? Então, pessoal, com isso, nós finalizamos a otimização via simulação Monte Carlo, ok? Para esse probleminha de manufatura, ok? Muito obrigada, até a próxima aula.